Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos para juntos acolher a palavra de Deus. Hoje, dia 16 de junho, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a grande solenidade de Corpus Christi, a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande mistério do amor de Deus é para nós revelado, a Eucaristia, presença real de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. Seu corpo e sangue nos é dado como alimento, nos é dado como garantia de vida eterna, nos é dado como dádiva do céu. Também não podemos nos esquecer da grande oportunidade onde as comunidades se reúnem para a confecção dos tapetes, aonde então o Santíssimo Sacramento irá passar, aonde cada um com o seu dom, com a sua entrega, com a sua disponibilidade, vai então deixando um pouquinho do seu amor ali impresso no chão por onde nosso Senhor Jesus Cristo irá passar. É para nós então motivo de extrema alegria nesse tempo em que estamos vivendo e com a graça de Deus podendo novamente expressar a nossa fé. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar com alguém que você conhece esse vídeo, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir ao povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esta grande solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é uma oportunidade de retomarmos aquele grande mistério do amor de Deus que já celebramos com toda certeza, de um modo muito presente, na Quinta-feira Santa, onde celebrávamos a instituição do sacerdócio ministerial e também da Eucaristia, e lá de um modo muito específico Jesus nos convidava à graça do serviço. O lava-pés fica muito em evidência na Quinta-feira da Paixão. Hoje celebramos então a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde, amados irmãos e irmãs, somos convidados a viver
esta manifestação pública de nossa fé, aonde o Santíssimo Sacramento, junto ao povo de Deus, sai em procissão, vai em procissão testemunhando o amor que se tem a nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ano C, amados irmãos e irmãs. Este ano, o Evangelho que nos é confiado, ou que a Igreja nos concede a graça de meditar, é o Evangelho de São Lucas, o Evangelho da misericórdia, o Evangelho, então, deste homem que procura trazer toda uma realidade misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E com toda certeza, este relato de hoje expressa vivamente essa realidade. É importante lembrarmos ainda que hoje a Igreja tem a oportunidade de se cantar uma sequência. Ela é facultativa, mas olha as palavras que aqui se encontram. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abrão foi imolado. No cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi o maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade. Extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Esta sequência, amados irmãos e irmãs, é então um presente à Igreja, poderíamos assim dizer, por São Tomás de Aquino. Este hino, sobretudo então, que está orientado à graça de Deus, ao amor fecundo de Deus, reconhecendo então o pão descido do céu, a Eucaristia que nos é confiada. O Evangelho de hoje, então, nos traz esse relato da multiplicação dos pães. É importante lembrarmos, então, que este mesmo relato está nos demais sinóticos. E aqui, amados irmãos e irmãs, de modo específico, nós ouvimos, então, os discípulos que ficam angustiados, eles ficam com o coração aflito. E é importante lembrarmos que em nossa vida e existência, quantas vezes o nosso coração também fica aflito diante das realidades. É importante observar e acolher aquilo que o Evangelho hoje nos revela, esta confiança em Deus. Confiar no Deus que tanto nos ama e nos quer bem. É isso que Jesus chama a atenção para os discípulos. E diz: dai vós mesmos de comer, a eles de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, os discípulos são convidados a servir, a dar. E aonde se encontram 5 pães e 2 peixes, há, de fato, a partilha, a multiplicação. Aqui nós ouvimos, então, São Lucas falando que Jesus pede para os discípulos ordenar esta grande multidão em grupos de 50. Isso nos mostra e nos revela, então, de fato, essas pequenas realidades que poderíamos dizer ou compreender como comunidades. Aqui, São Lucas nos revela essas pequenas comunidades para dizer, na comunidade há a partilha do pão e o sinal da multiplicação. Não se há necessidade. Pelo contrário, aonde há comunhão, a partilha, há então a graça de assistir os mais necessitados. Aqui nós observamos justamente isto. Homens e mulheres, aqui não se fala especificamente, mas os demais evangelhos nos mostram, estão aqui contados homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eles comem e ainda sobram com fartura, 12 cestos.
O número 12, é importante lembrarmos, nos remete ao sentido das 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus, o pão descido do céu, vem ao nosso encontro e se entrega e se doa a todas as nações. Ao menos, aqui entendemos, as 12 tribos era aquilo que eles tinham como referência de povo. Portanto, amados irmãos e irmãs, Jesus quer vir ao encontro novamente e saciar os corações das 12 tribos de Israel, ou do povo de Israel, o novo Israel, cada um de nós, as comunidades que se congregam, o povo de Deus que se reúne para a partilha do pão e da palavra. Todos somos agraciados, todos somos alimentados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos esforcemos, também nós, para acolhermos este pedido de Jesus em nossa vida. Dai-lhes vós mesmos de comer. Possamos nos doar, possamos nos entregar, possamos ajudar aqueles que nada têm. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, neste caminho, nesta graça, nesta oferta de nós mesmos, dos nossos corações, para que o dom e o milagre da partilha possa acontecer. Lembre-se, quando estamos em comunidade e há algum sinal que nos revela muito isto, que a partilha nos revela um grande milagre, é quando, por exemplo, nós, enquanto comunidade, vamos fazer uma pequena partilha, cada um traz um pouquinho. Já viveram essa experiência? Quando se termina aquele momento, o pouquinho se torna muito. E às vezes, aqueles que trouxeram acabam levando novamente um pouquinho para casa. É essa graça da partilha. Que o Senhor nos ajude a não nos encerrarmos em nós mesmos, a não nos fecharmos em nós mesmos no egoísmo, mas que possamos nos abrir ao irmão, aos mais necessitados, àquele que pede e tem necessidade de pão. Importante lembrarmos, às vezes nem é tanto pão material, às vezes o pão que um irmão ou irmã precisa, seja o pão da atenção, o pão do acolhimento, o pão do amor, enfim. Que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça de podermos servir a Ele em nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.